Estudos para concursos. Vamos revisar atualidades com os conteúdos que vários professores mandaram estudar. Agosto. Mês de agosto. Depois de tirar foto com líder extremista, Bolsonaro não recebe presidente da COP26. Comissão da Câmara rejeita PEC de voto impresso. Atleta Bielorrussa decidiu desertar no caminho do aeroporto após apoio da avó. Estamos prontos. Avó, isso é nova informação para mim. Estamos prontos para negociar com a oposição do México, diz Maduro. Líbano vive pior crise econômica em mais de um século. Líbano. Acabei de ver uma pergunta do professor falando do Líbano que eles estão tendo uma crise, que por causa da crise, teve uma crise energética. Depois de tirar foto com o líder extremista, Bolsonaro não recebe presidente da COP26. Aqui. 3 a 9 de agosto. Depois de tirar foto com o líder extremista, Bolsonaro não recebe presidente da COP26. 2 semanas depois de ter recebido uma líder da ultradireita alemã, o presidente Jair Bolsonaro se recusou a encontrar nesta semana o presidente da COP26, da reunião global da ONU sobre o clima, o britânico Alok Sharma. Quem sabe é importante. Eu vou colocar aqui um nome, Alok Sharma. COP 26. A reunião global da ONU sobre o clima, o britânico Alok Sharma estava no Brasil para uma série de encontros com autoridades brasileiras. Ele foi designado pelo governo de Boris Johnson para presidir os trabalhos da COP26 e tem o status de ministro. A reunião global do clima deve ocorrer em novembro no Reino Unido e é considerado o principal fórum internacional sobre mudanças climáticas desde o Acordo de Paris de 2015. Auxiliares tentaram na quarta e nesta quarta-feira, 4, quinta, 5, que Bolsonaro recebesse Sharma, no que seria um sinal de comprometimento do mandatário brasileiro com as metas ambientais que serão discutidas no encontro no Glasgow. Próxima, Comissão da Câmara rejeita a PEC do voto impresso. Em uma derrota para o governo, a Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que analisa a proposta da emenda da Constituição PEC do voto impresso, rejeitou nesta quinta-feira. Rejeitação PEC voto impresso rejeitada várias vezes, né? O voto impresso rejeitou nesta quinta-feira, por 23 votos a 11, o parecer favorável ao tema elaborado pelo deputado Felipe Barros. O deputado Júnior Mano foi designado novo relator. Com o parecer de Felipe Barros foi rejeitado, caberá ao Júnior Mano elaborar um relatório em sentido contrário, ou seja, pelo arquivamento da PEC. Estão tentando arquivar isso aqui, para não deu certo, né? Não conseguiram arquivar essa coisa. A votação está prevista para esta sexta. Apesar de o texto ter sido rejeitado na comissão especial, a proposta ainda continua sendo discutida na Câmara. Isso é uma surpresa porque a expectativa era que, se o assunto fosse rejeitado na comissão, terminaria no processo na própria comissão. Mas o presidente da Câmara, o Arthur Lira, obrigou isso aí a votar, né? Terminaria na própria comissão. Disse que o assunto continuará sendo discutido no plenário. Após a votação desta quinta, o líder do MDB, Isnaldo Bulhões, afirmou ao G1 que o parecer vencedor pode ir ao plenário, mas depende do presidente Arthur Lira pautar. A comissão tem caráter opinativo, não terminativo, mas acredito que ele não pautará o tema, completou. Para valer nas eleições de 2022, qualquer mudança nas regras eleitorais tem que ser aprovado até outubro. Comissão da Câmara rejeita a PEC do voto impresso. Eleições 2022, urna eletrônica, ataques à democracia põe Bolsonaro em xeque entre formadores de opinião, aponta a Datafolha. Legal. Próximo, atleta Bielorrussa decidiu desertar a caminho do aeroporto após apelo da avó. A velocista bielorrussa Kristina Tsimanouskaya. Deixa eu ver aqui. Cristina, ou seja, cristal.
Tissimanoskaya. Tissimanoskaya. Refugiou-se na Polônia, onde ela se refugiou. Polônia. Nesta quarta-feira, após se recusar a retornar ao país após participar da Olimpíada de Tóquio, no Japão, em uma saga que lembra as deserções esportivas da Guerra Fria. O caso envolvendo o atleta de 24 anos pôde isolar ainda mais Belarus, que está sob sanções financeiras e econômicas do Ocidente, após o recrudescimento da repressão do presidente Alexander Lukashenko contra a oposição desde o ano passado. Após passar 2 noites na embaixada da Polônia, a velocista de 24 anos entrou no avião no aeroporto de Narita usando óculos de sol decorados com as palavras "Eu corro limpa", Eu como limpa rumo a Viena. Inicialmente, ela pegaria o voo para Varsóvia. Um porta-voz do governo polonês disse que na última hora ela optou por um voo com destino à capital da Áustria por temer sua privacidade e segurança após a notícia sobre seu plano vir a público e repórteres reservarem assentos no voo. Na camisa, quer dizer, aqui tá... Quer dizer, aqui tem uma foto de uma camisa aqui. Mas só que tá escrito I just want to run, ou seja, eu só quero correr. Mas aqui o carinha fala que ele tá com uma camisa escrita Eu corro limpa. I just want to run. To run. Tem uma coisa, o to run tá escrito meio estranho, tipo, tem umas marcas embaixo. Será que é tipo uma pegadinha, tipo, na Bielorrússia, Turan significa limpa. Só que se você Turan limpa e Turan em inglês correr. I was just limpa, correr, limpa. Interessante. Daí, ela tem relação com as Olimpíadas de Tóquio e repressão política. A Tati Belário chega à Polônia após se recusar a voltar para casa. Aqui tem uma perseguiçãozinha lá. Aqui, estamos prontos para negociar com a oposição no México, diz Maduro. Maduro, Venezuela. Maduro, Venezuela. X, México. Ok. Estamos prontos para ir ao México. Estamos prontos para nos sentarmos à mesa de negociações com uma agenda realista. Objetivo verdadeiramente venezuelano para tratar todos os assuntos que houver que tratar para chegar a acordos parciais pela paz e a soberania da Venezuela, para que todas as sanções criminosas contra a Venezuela sejam suspensas, afirmou o presidente em um discurso televisionado. Jorge Rodrigues, presidente do parlamento controlado pela situação e um dos homens de confiança de Maduro, juntamente com Héctor Rodrigues, governador do estado de Miranda Norte, comunicaram a todas as delegações da oposição e do governo de Noruega que estamos prontos, afirmou Maduro. O presidente venezuelano já expressou em outras ocasiões sua disposição em dialogar com a oposição liderada por Juan Guaidó. Isso aqui desde o ano passado, né? Tipo, João Guaidó era o líder de voto que foi eleito. João Guaidó foi um cara eleito para ser da Venezuela, o líder da Venezuela, só que não conseguiram pegar. Tá. Foi meio fraudado, né? Tipo, só não queriam que o Maduro fosse ficar sem líder, né? Pelo que eu entendo. Aqui mais 50 países consideram o presidente encarregado do país por não reconhecerem a reeleição de Maduro em 2018, a qual considera fraudulenta. América Latina, relações diplomáticas. México e Argentina serão um novo eixo de progressista na América Latina. Próximo, Líbano vive pior crise econômica em mais de um século. Líbano, crise econômica. Tá. Líbano, crise econômica. A sala de estar de Rania Mustafa. Crise Líbano, crise econômica, e deixa eu colocar esse nome, Rania Mustafa. Lembra um passado não muito distante, quando o modesto salário de um guarda de segurança no Líbano podia comprar um ar-condicionado.
móveis elegantes e uma TV de tela plana. Mas com o agravamento da crise econômica no país, ela perdeu o emprego e viu sua poupança evaporar. Hoje ela pensa em vender os móveis para pagar o aluguel e luta para comprar corrida, sem falar em eletricidade ou um dentista para consertar o molar quebrado de sua filha de 10 anos. Para jantar em uma noite recente iluminada por um único telefone celular, a família dividiu finos sanduíches de batata doados por uma vizinha. A menina mastigou só de um lado da boca para evitar o dente danificado. Não tenho ideia de como vamos continuar, disse Mustafa, 40 com 40 anos, Rania Mustafa com 40 anos em sua casa, em Tripoli, a segunda cidade de Líbano depois de capital Beirute. Pequeno país mediterrâneo ainda assombrado por uma guerra civil de 15 anos que terminou em 1990. Está passando por um colapso financeiro que, segundo o Banco Mundial, pode ser classificado um dos piores do mundo desde meados do século XIX. Ela está comprimindo as famílias cujo dinheiro despencou em valor enquanto o custo quase que tudo disparou. Semana de 3. Líbano vive pior crise econômica em mais de um século. Oriente Médio, crise política. Dizem que somos a nova Venezuela. Brasileiros contam como sobrevivem à maior crise da história do Líbano. Legal. Daí tem uma questão que o professor faz. Um dos embates mais ferrenhos entre o presidente Bolsonaro e o STF reside na questão sobre a flexibilização da posse de armas. Mas isso aqui deu totalmente certo para o Bolsonaro, né? Em fevereiro de 2021, Bolsonaro aprovou 4 decretos sobre o tema, mas em abril o ministro Rosa Weber suspendeu vários trechos dos decretos. Segundo a relatora, as normas exorbitam os limites do poder regulamentar e atribuído ao da República e vulneram políticas públicas de proteção aos direitos fundamentais. A ministra suspendeu 9 trechos dos decretos, aponta as alternativas de um trecho. 9 trechos. Onde será que notícia tem isso aqui? Interessante. Vamos ver as respostas. Alternativa A. Alternativa A, o afastamento de um controle do Exército sobre a compra de registro de alguns armamentos. Com a decisão da relatora, estão suspensos os trechos que afastam o controle exercido pelo Comando do Exército sobre a munição até calibre máxima de 12,7 mm. Autorização para a prática de tiro recreativo em entidades e clubes de tiro, independentemente do prévio registro dos praticantes. Também suspende a possibilidade de aquisição de até 6 armas por civil e 8 armas por agente estatal com simples declaração de necessidade revestida de pressuposto de veracidade. A aquisição de munições por entidade e escolas de tiro em quantidades ilimitada e a prática de tiro desportivo por adolescentes a partir de 14 anos. Por fim, a ministra impede que entre em vigor os trechos que desburocratizam as exigências de laudo de capacidade técnica para o manuseio de armas de fogo, aptidão psicológica para aquisição de arma de fogo e prévia autorização do Comando do Exército. Top atualidades, um país do Oriente Médio vem contrariando a Organização Mundial e aplicando a terceira dose da vacina contra a Covid-19. A terceira dose só é administrada para cidadãos com mais de 60 anos. Uma tentativa de reforço contra a variante Delta. Qual é o nome do país? Líbano, Irã, Arábia Saudita, Jordânia e Israel. Isso aqui não tem a resposta aqui, vai ter no próximo conteúdo que eu tenho. Mas pelo que eu me lembro, é o Irã. Caraca, o Líbano tá com uma crise econômica, como é que ele vai fazer? Que eu botei uma notícia aqui do Líbano. Tá com uma crise econômica, como ele vai dar uma terceira dose, meu? As doses são mó caras. Próximo. Do mês, 14 minutos, né? Dos dias 10 a 16. Segunda semana de agosto. Vamos lá. Mas agora eu quero saber a resposta da pergunta, então eu vou lá no final. Vai. O país do Oriente Médio teve uma terceira dose. É a alternativa E, que era Israel. Deixa eu anotar aqui. Israel, terceira dose, variante Delta. Isso me lembra de uma pergunta que o professor fez para mim, perguntando onde veio a variante Delta. E daí eu quis colocar Brasil e coloquei, mas agora
Eu tenho. Eu não sei se eu tô certo. De onde veio a variante Delta? Minas Gerais? Ou da África? Tipo, tinha duas opções que eu queria escolher. Era uma da África e uma do Brasil. Deixa eu ver aqui. Na contramão do que recomenda a OMS, a Organização Mundial da Saúde, o governo de Israel segue aplicando a terceira dose da vacina contra o coronavírus em cidadãos com mais de 60 anos. Tel Aviv anunciou a dose de reforço há poucos menos de uma semana na tentativa de refrear o avanço da variante Delta. A OMS, porém, pediu nesta quarta-feira que os governos suspendam o reforço da vacinação até o final de setembro e priorizem o fornecimento do imunizante para as regiões mais pobres do planeta. Próxima questão. Em junho aconteceu o encontro dos 7 países mais ricos do mundo, o G7. Esse encontro se deu na Inglaterra e foi a primeira vez que o presidente Joe Biden participou. Outra novidade foi a participação de 3 países nesse encontro, todos convidados e considerados países em desenvolvimento. Quais foram esses países? Eu acho que foi a Coreia do Sul. Tipo, aqui tem Rússia, China e Coreia do Sul, países em desenvolvimento. Quer dizer, a China já está super desenvolvida, mas ela tem muitos problemas também. A China não é considerada ainda país em desenvolvimento. Que triste. E aqui tem China, Rússia, Brasil. Brasil foi pra lá? Nada a ver. Não acho que não. Austrália, Coreia do Sul e Índia. Cara, eu queria, tipo, dessas opções aqui, eu pensaria em Índia, Coreia do Sul e Rússia e China. Mais convidados, hein? Tá, eu vou escolher a Rússia, China e Coreia do Sul. Qual será a resposta? Não sei. Depois eu vejo na próxima coisa. Vai, agosto. Eu tô lendo de agosto, mas agosto é o mês certo, né? Deixa eu ver. Outubro, setembro, agosto, julho. É, agosto é o mês certo. Vamos lá. Notícias. Roberto Jefferson, preso no inquérito de milícias digitais, é levado para presídio em Bangu. Ah, eu lembro de uma pergunta que o professor fez disso aqui. Eu errei. Eu não sabia a menor ideia de quem foi preso, quem foi o carinha, o senador ou ministro que foi preso pelas milícias digitais. Foi Roberto Jefferson. Deixa eu colocar aqui. De novo. Roberto Jefferson. Igual preso milícias digitais. Daí o professor também falou de um monte de carinha que foi preso também. Bom, Senado aprova projeto que revoga a Lei de Segurança Nacional. Essa aqui já meio velha, né? Revogação da Lei de Segurança Nacional. O governador de Nova York, André Cuomo, renuncia em meio das denúncias do assédio sexual. Essa aqui é uma das que mais comentados dos professores. Eu vou anotar de novo. André Cuomo renuncia. Ele é o governador do Zeuá. Tá aí a vice dele, que é uma moça, entra lá como governadora. Ela era vice-governadora dele e virou a governadora. O legal é que ela é agora a primeira mulher a ser governadora de Nova York. Só não sei o nome dela ainda porque não está escrito aqui. Talibã toma Cabul, presidente do Afeganistão deixa o país. As Talibã toma Cabul, né? Afeganistão. Afeganistão. Eu não sei se eu tenho que saber o nome do presidente, mas o presidente saiu para ser e deixou, fez lá para fazer, quer dizer, ele deu a desculpa lá para que a troca de poderes eles tomaram e fazer poderes seja pacífica. O presidente saiu de lá. Em derrota para Bolsonaro, Câmara rejeita arquiva a PEC do voto impresso finalmente. Vamos lá. Essa coisa ainda do Talibã, né? O Joe Biden vai embora, leva embora os carinhas, o exército, daí eles saem e o Talibã entra lá e toma o poder. O Talibã era, daí sempre que falam dele, os professores falam que
Talibã estava no poder há 20 anos atrás. Bom, daí tem um monte de problemas econômicos e políticos, né? Porque, tipo, desde a Segunda Guerra Mundial, lá nesses 60 anos, 80, sei lá, toda hora tem um país, um dos poderes, um dos grandes poderes aqui do nosso mundo, ele fica patrocinando os outros lugares para eles ficarem fazendo guerra e se matarem, se ferrarem, e se matarem. Eles ficam patrocinando isso. A Rússia, os Estados Unidos, a China. Esses caras aí ficam patrocinando um monte de paizinho, tipo a gente, tipo o nosso Brasilzinho, e um monte de coisa para eles fazerem movimentos para se matarem, fazer golpes, democracia, ditadura, ficam coisas isso. Eles fizeram um desses tipos de coisa no Afeganistão, né? Daí deu um maior rolo. Só comentando. Olha, o Roberto Jefferson. Em destaque, Roberto Jefferson preso no inquérito das polícias militares é levado ao presídio de Bangu. Não tenho a menor ideia. Não quero saber de onde ele foi preso, né? Agora que eu tô lendo e vendo a foto do cara de novo, eu tô lembrando o que eu estudei desse cara, o Roberto Jefferson. É uma foto do carinha com uma arma. Ah, ganhei uma arma, sou incrível. Daí o carinha, Roberto Jefferson, ele é um cara que, tipo, ele tinha uma imagem de ser bonzinho, mas daí, depois, já faz alguns anos, ele começou a entrar numa imagem de ser um cara militante, a mesma imagem do Bolsonaro, sabe? Ele era famoso por causa de uma delação. Ou será que era esse o cara que era famoso por causa da delação? Vai. Ex-presidente, ex-deputado federal Roberto Jefferson, presidente nacional do PTB, é preso nesta sexta-feira, sexta-feira 13 ainda, na sexta-feira do azar, né, da morte. No inquérito das milícias digitais, foi levado à tarde para um presídio do complexo de Bangu, na zona oeste do Rio. Jefferson ficaria detido em Bangu 8, presídio para onde são levados detentos com curso superior. Roberto Jefferson foi para Bangu depois de passar numa triagem em Beneficica, na zona norte. Por volta de 15 horas e 55 minutos, ele tinha deixado a Superintendência da Polícia Federal do Rio cerca de 20 minutos antes para dar entrada no sistema prisional fluminense. Uma coisa que me confunde muito é essa coisa dos carinhas de quem é do Rio de Janeiro é fluminense e também é carioca. Então, o time de futebol do Rio de Janeiro é fluminense, né? Oh, eu era uma confuso nisso aqui. Eu pensava de onde é o Fluminense. Eu achava que tinha um estado antes, quer dizer, quando eu era criancinha eu achava que tinha um estado que chamava Fluminense, e daí o Fluminense era o país, quer dizer, era o time desse estado. Só que o estado Fluminense não existia. Mas só que daí eu não tava nem aí pra isso, meu. Então eu nunca tentei descobrir de onde é o Fluminense, né? Agora eu sei. Faz um tempinho desde que eu comecei a estudar atualidades, descobrindo e geografia um pouquinho, eu descobri que a droga do Fluminense é a droga do Rio de Janeiro, meu. Ficam confusos por que chamam assim, né? Mas deve ser conceito histórico, né? Anteriormente, o ex-parlamentar esteve no Instituto Médico IML do Rio, onde passou um exame de corpo de delito. 15 minutos depois, Jefferson saiu do IML rumo à Superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Tá. Quero saber do que é essa milícia digital aí. Senado. Próxima, Senado aprova. 24 minutos já. Senado aprova projeto que revoga a Lei de Segurança Nacional. O plenário do Senado aprovou o texto base do projeto que revoga a Lei de Segurança Nacional e, ao mesmo tempo, cria um capítulo no Código Penal para crimes contra o Estado Democrático de Direito. Foi uma votação simbólica com o voto contrário de 8 parlamentares. Câmara dos Deputados já havia aprovado esse projeto em maio deste ano. O texto tipifica crimes contra a democracia como a interrupção do processo eleitoral, a propagação de notícias falsas nas eleições e atentados ao direito de manifestação. A proposta prevê ainda pena de 1 a 12 anos de prisão para quem impedir com violência ou grave ameaça o exercício pacífico de manifestação
O relator, senador Rogério Marinho, do PT do Sergipe, rejeitou as emendas que pretendiam mudar o texto, segundo o parlamentar. A lei atual é incompatível com a Constituição de 1988 e, para ela, a lei foi recuperada nos últimos anos como um instrumento de silenciamento de atual governo para silenciar críticas na sua gestão. Criada em 1983, no final de ditadura militar, a Lei de Segurança Nacional estabelece, por exemplo, que caluniar ou difamar os presidentes dos poderes pode acarretar pena de prisão de até 4 anos. Daí eu me lembro disso aqui porque os professores fizeram perguntas sobre isso aqui. Bom, o básico, tipo, quando falam dessa aqui, só tem duas perguntas que fazem. Eles fazem, os professores fizeram. Uma é o que que fez, né? O que que ficou e quem foi pego e algum exemplo de quem foi pego. Acho que tem duas pessoas que não, usam três pessoas nas perguntas. Três coisas. Tipo, tem um deputado que ele tipo fez um monte de ameaça ao STF. Não lembro o nome dele. Só sei que ele é do Rio de Janeiro. Ele é tipo um cara bombadão. Ou seja, eu lembro que ele é bombadão, ele é do Rio de Janeiro. Lembro que já faz uma década que ele fica toda hora falando, fazendo essas coisas. E agora ele foi preso. Eu também lembro que ele quebrou a prisão domiciliar dele. E daí. Então, tipo, eu lembro um monte de coisa dele, mas não lembro o nome dele, meu. E depois tem o Felipe Neto, que falou mal do Bolsonaro, e daí eles usaram a lei de. Essa lei aí de segurança nacional contra ele. O STF usou a lei de segurança nacional contra esse deputado, prendeu ele. O, o Felipe Neto não foi preso. E a terceira coisa é as coisas que mudaram, principalmente sobre que manifestações tinham um teco de manifestação, tá vendo? Um exercício específico de manifestação, aqui ó, que eu acabei de ler. A proposta prevê ainda a pena de 1 a 12 anos de prisão para quem impedir com violência grave ou ameaça o exercício específico de manifestação. Essa coisa aqui é que antes tinha um treco para impedir manifestação e falava sobre manifestações de violência e coisa, ou seja, tinha um monte de coisa na Lei de Segurança Nacional que podia ser contra o Bolsonaro, mas daí o cara foi lá, estacionou, mas só que ele não fez essas coisas que podiam ser contra ele, que toda a merda que ele faz seria lá. Elas não foram virar um crime, sacou? Quer dizer, foi isso que eu entendi quando eu li todas essas coisas. A maioria dessas coisas podia ser usada contra o Bolsonaro, né? Bom, daí uma delas é a manifestação. Vai, vamos lá, próxima. Tem relação com Lei de Segurança Nacional, ditadura militar e casas legislativas. Entendo o que é a Lei de Segurança Nacional e o que está em debate na Câmara. Daí, a coisa aqui, a Lei de Segurança Nacional, algumas das coisas dela foram para um capítulo na Lei Penal, tá? É isso básico. Governador de Nova York, Andrew Cuomo, enuncia em meio das denúncias de assédio sexual. Já li tanto disso aqui, mas vamos revisar, né? Eu quero lembrar, deixa eu ver aqui, Andrew Cuomo, eu tenho que lembrar o nome da garota que virou a governadora de Nova York. O governador do estado de Nova York, Andrew Cuomo, anunciou nesta terça-feira 10 que vai deixar o cargo em meio a várias denúncias de assédio sexual. Cuomo fez um pronunciamento ao vivo que ele negou qualquer intenção sexual nas suas condutas, mas assumiu toda a responsabilidade. Ele confirmou que será substituído pela vice-governadora Kate Rocho. Rochinol. Kate Rocho. Kate Rocho. Músculos! Não tenho. Eu preciso mais músculos. Após uma transição que vai durar cerca de 14 dias. Rocho será a primeira mulher a governar o estado de Nova York. Como acusado de assédio sexual, é conduta imprópria por 11 mulheres, segundo a investigação do escritório e a Procuradoria-Geral do Estado, Letitia, eu não sei, parece Letitia que está escrito aqui. Letitia James, como nega as acusações, tenta dar um tom de normalidade aos gestos relatados como abusos, mas a pressão para que renuncie ao governo partiu de importantes aliados democratas, até mesmo pelo presidente americano Joe Biden, como chegou a ser cotado com promessa democrata para as eleições presidenciais de 2024 após assumir um papel importante no controle da pandemia de Nova York.
Isso aqui me lembra da outra pergunta que o professor fez. Ele colocou uma pergunta de duas pessoas que renunciaram os cargos políticos dela. Um era do Japão e outro era o André Como, de Nova York. O cara do Japão era um Yoshi. Só lembro que ele tinha nome, o segundo nome dele era Yoshi alguma coisa, Yoshimori, sei lá. Daí ele tinha. O professor também explicou a coisa básica do Japão, que os caras, eles fazem desculpas e renunciam com qualquer coisa que quebre a imagem deles. Tipo, assim, um cara famoso do Brasil, por exemplo, um autor, um ator, um apresentador, tipo qualquer um deles. Eu não vou falar nomes aqui, sei lá, para não ser processado. Daí caísse algum escândalo, encontrasse algum escândalo na notícias lá da Globo, da SBT, eles encontrassem algum escândalo desses caras e publicassem. Daí o que ia acontecer é que esse cara ia, tipo, imediatamente tentar aparecer na TV e se desculpar do escândalo, dar uma desculpa e, se fosse o caso, no caso político, renunciar. E é isso que como é que se diz? Ou esse carinha do Japão, Yoshi alguma coisa, renunciou. Tipo, agora, eu me lembro de todas as porra das coisas dele, mas eu não lembro a droga, o nome dele, meu. Tipo, esse cara, ele tinha. Ele é primeiro. Ele era candidato a primeiro-ministro faz um tempo. Ele tinha suporte de uns caras poderosos também. Só que ele teve. Por causa que ele fez as Olimpíadas lá no Tóquio, enquanto as pessoas, os japoneses não queriam que tivesse a Olimpíada ainda, ele foi difamado, né? Perdeu credibilidade, daí a credibilidade dele, que todos os governadores têm, né? Ficou super baixa. Daí ele foi lá e renunciou. Depois que ele se renunciou, ele ainda falou que ele não ia participar da da próxima eleição de primeiro-ministro, que ele era um cara super forte para virar primeiro-ministro. E aí, ó, tipo, eu lembro toda essa história dele, mas não lembro a droga do nome do cara, meu. Vamos lá. Sugestão de leitura. O que acompanha Me Too conseguiu mudar de fato? Só por causa disso e tava falando do abuso sexual, eu aposto que essa campanha Me Too era de uma campanha de abuso sexual que as garotas poderosas falavam sobre isso. Aqui, próxima. Cara, comentar as notícias perde tanto tempo nos vídeos. Eu já tô em 33 minutos e ainda não cheguei nem a metade das notícias. Porque eu fui comentando, né? Talibã toma Cabul, o presidente do Afeganistão deixa o país. Esse aqui eu queria saber o nome do presidente. A girafa Ghani. A girafa Ghani. A girafa de Ghani. Deixou o país neste domingo, depois do Talibã. Onde o Talibã cercaram Cabul para negociar a rendição do governo, segundo Reuters. O presidente fugiu para o Tajiquistão, na Ásia. Tá, eu não ia anotar isso, mas vamos lá. A girafa tá lá no Tajiquistão. Eu não tenho a menor ideia de onde é isso. Ah, não, eu lembro onde é, agora. Eu me lembro porque eu li na notícia. O Tajiquistão, ele é do lado do Afeganistão, tá? Ele é um poder, ele é um aliado político do Afeganistão, o Tajiquistão. Bem do lado do Afeganistão, na Ásia. Com isso, o grupo considerado extremista pelo governo local e pela comunidade internacional voltou ao poder depois de quase 20 anos. O Talibã, grupo islâmico que dominou o Afeganistão até a invasão norte-americana de 2001, vem reconquistando territórios do Afeganistão desde maio, quando os Estados Unidos começaram o processo de retirada dos militares norte-americanos da região. Em poucas semanas, o grupo retornou ao controle sobre quase todo o país e se aproximou rapidamente da capital. Cabul. Foi mais cedo neste domingo que os talibãs chegaram aos arredores de Cabul e cercaram a capital por diferentes lados. Momentos depois da presidência do Afeganistão,
afirmou que a situação estava sob controle das forças de segurança. O ministro do Interior, Abdul Salitar Makzu, gravou um vídeo e garantiu a transferência pacífica do poder, e os afegãos não precisam se preocupar, não haverá ataque, disse o ministro. Legal. E tem relação com radicalismo islâmico e Oriente Médio. Saiba quem são os talibãs, grupo que se prepara para dominar o Afeganistão. É sugestão de leitura, tá? Semana de 10 de agosto, a cara finalmente saiu, tipo, foi mó difícil essa coisa. Ela aparece em todos os meses, praticamente, essa PEC da voto em preço, meu. E também ela coisa que os nossos queridos professores comentam que vai cair. A coisa do atualidades, né? A coisa da atualidades é que todas as questões, normalmente vem umas 5 questões, às vezes 6. Daí provavelmente vai cair 5 questões de atualidades e uma da lei de deficientes. Daí, na derrota, daí também tem que no TJ São Paulo sempre cai uma questão praticamente, sempre cai uma internacional, uma de economia América do Sul, Mercosul, uma da relação internacional e uma política, ou seja, coisas que são interessantes para as pessoas do Brasil e São Paulo. Daí as coisas que caem lá são praticamente sempre cai pelo menos 2 de agosto. Daí, ou seja, eu acredito que vai cair umas 3 de agosto. Daí vai cair mais uma de um mês depois e uma antes de agosto. Mas, tipo, a uma que vai cair depois de agosto, não tenho a menor ideia. Eu acho que pode ser qualquer mês, pode ser o agosto, setembro ou até desse mês aqui. Esse mês que tá agora, meu. Eu acho que pode ser qualquer coisa de uma questão de todos esses meses, só uma. E depois que vai ver dos meses antes, eu acho que vai ser ela ser de maio, junho e julho, 3 meses, né? Ou seja, tem muita coisa que pode ser qualquer coisa. A Câmara dos Deputados decidiu nesta terça-feira rejeitar e arquivar a proposta da emenda à Constituição PEC, que propunha o voto impresso das eleições plebiscito e referendos. O resultado representa uma derrota para o presidente Bolsonaro, que, sem apresentar provas, vem falando da fraude do sistema de votação por meio da eletrônica e fazendo as acusações sem fundamento ao Ministério do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Para ser aprovado, a PEC precisava no mínimo de 308 votos. No entanto, o texto elaborado pela deputada Bia Kicis, PSL Distrito Federal, teve o apoio de 229 deputados. Outros 218 deputados votaram contra a PEC. Você viu que louco? Tinha mais pessoas que estavam a favor do que contra. E isso já é loucura, meu. O bom é que a PEC precisa de tipo uns 300 votos, precisa de um monte de votos. Daí, ao todo, 448 votos foram computados, 64 ausentes, entre os quais foram parlamentares de legendas governistas contribuíram para o derrota de Bolsonaro. A condição do presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, é o único que não vota. Vamos ver. Tem relação com democracia eletrônica. Sugestão de leitura: Bolsonaro não apresenta provas sobre suposta fraude eleitoral, apenas vídeos na internet. Essa coisa aí de apresentar provas, até a CPI já pediu essa coisa aí. A CPI da Covid pediu isso aqui. Olha aqui aquela pergunta de antes. O país do Oriente Médio que eu li no começo do vídeo, né? Vem contrariando a Organização Mundial, quem é? Israel. Israel que pediu, tá dando a terceira volta, né? Na contramão do que recomenda a OMS, o governo de Israel segue aplicando a terceira dose para causa da Delta. Daí a pergunta, né? Daí tinha três países que foram. Deixa eu ver. Deixa eu anotar aqui. 3 países em desenvolvimento que foram lá no G7. No G7. Quais são? Eu vou ter que fazer um mnemônico disso aqui. Próxima 40 minutos, caraca. Terceira semana de agosto.
cara. Sem comentários, cara. Alex, não comenta as coisas. Não comenta que você estudou. Moral de notícias. Bolsonaro entra com ação para impedir a STF de abrir inquérito sem aval da PGR. Repressão violenta do Talibã e manifestações já matou mais de 10 pessoas no Afeganistão. Para a China, volta do Talibã representa mais riscos do que oportunidades. Sérgio Reis e Ottoni de Paula são alvo de operações da PF autorizado por Moraes. Ponto mais alto da Groenlândia registra chuva pela primeira vez na história, ou seja, problemas climáticos super quente. Em destaque, Bolsonaro entra com ação para impedir o STF de abrir inquérito sem aval da PGF. Só que tem, aí já a gente abriu o inquérito, se ferrou Bolsonaro. Já Bolsonaro quer impedir o STF de abrir inquérito sem aval da PGR, da Procuradoria-Geral da República. Ele entrou com um ofício na corte solicitando que o artigo 43 do seu regimento seja suspenso liminarmente. A Advocacia Geral da União, a AGU, argumenta que o artigo fere preceitos fundamentais da Constituição e ameaça os direitos fundamentais dos acusados nos procedimentos inquéritos dele derivados. A ação foi discutida na mesma reunião em que se debateu o impeachment dos magistrados nesta quinta, 19, informa o Globo. O que diz o artigo 43 do regimento do STF, alvo de Bolsonaro. O artigo 43 do regimento, que é alvo do pedido, diz assim: ocorrendo infração à lei penal na sede ou dependência do tribunal, o presidente instaurará inquérito se houver autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição, ou delegará essa atribuição a outro ministro do juiz. À margem de garantias, o presidente é alvo dos inquéritos de vazamento dos dados sigilosos com fake news e interferência da Polícia Federal. Sacou? Isso é uma coisa que eu não tô entendendo. É por que os professores nunca falam nada da CPI? Tipo, quer dizer, eu sei que a CPI é meio controversa e complicada e tem muita coisa dela, mas por que os professores não colocam nenhuma pergunta, não fazem nenhuma pergunta da droga da CPI? Será mesmo que não vai ter nenhuma pergunta da CPI? Tipo, agora há pouco teve um monte de cara, meu. Tipo, tem um monte de coisa que dá pra usar da CPI. Tipo, pegar o nome de um monte de empresa, pegar o nome de um monte de cara, pegar o nome de, tipo, a Prevent Senior, que apareceu agora na CPI, lá por matar um monte de carinha, fazer experiência de visitação maluco nelas. Tem os carinhas, o nome dos ministros da saúde que apareceram. Tem o kit Covid. Tem um monte de coisa que tem no CPI. Por que nunca fala deles, das coisas que apareceram no CPI, né? Acho interessante. Vamos lá. Repressão violenta do Talibã. A manifestação já matou mais de 10 pessoas no Afeganistão. Passa de 10 números dos afegãos mortos no Cabul ao tentar escapar das milícias Talibã. O grupo extremista também persegue jornalistas estrangeiros e caça de afegãos que colaboram com os Estados Unidos e aliados durante a ocupação. Isso aqui é mó triste, né? Tipo, os carinhas dos Estados Unidos, eles fugiram, né? Foi praticamente uma retirada, mas foi praticamente uma fujão amedrontado. Só que a coisa mó triste é que todos os carinhas estadunidenses praticamente eles abandonaram qualquer tipo de pessoa que tinha uma conexão com os Estados Unidos, tipo, ajudou os Estados Unidos lá no Afeganistão. Eles abandonaram todo mundo lá. Tipo, até a intérprete Afeganistão que tava lá, eles abandonaram. Daí o que vai acontecer? O Talibã vai pegar todos esses caras e vai ferrar com todos eles. Isso me lembra de uma notícia de um cara no Afeganistão que foi morto. Foi executado, cara. Que tipo, droga, de novo, né? Tipo, eu não lembro o nome do cara, mas eu lembro o que aconteceu com ele, meu. Mó louco isso aí. Então, teve um cara que ele lá no Afeganistão, que ele era tipo um comediante. Ele ficava zoando o Talibã. Não, ele ficava tipo zoando todo mundo, meu. Ele zoava todo mundo com um ar de comédia e bom humor. Zoava o Talibã pra caramba também. Só que daí o que aconteceu? Quando o Talibã pegou aí o poder aí do Afeganistão, eles pegaram esse cara, meu. E daí a notícia é que esse cara aparece sendo zoando na última vida dele antes de morrer. Ele tava zoando o Talibã mesmo quando ele ia ser executado por eles, meu.
Mó triste. Caraca. Bom. Os manifestantes foram para as ruas da capital. Cabul, exclusive mulheres levaram para uma gigantesca bandeira com as cores do Afeganistão e gritavam contra o Talibã. E o Talibã respondeu com tiros. Militantes extremistas expressaram o protesto e avançaram sobre a bandeira abandonada. A repressão violenta também se repetiu. Em Assadabad, no leste do país, pessoas foram mortas durante uma manifestação. Ainda não se sabe o número exato, nem se morreram por tiros do Talibã ou pisoteadas na confusão. A rede de TV alemã Deutsche Welle afirma que 3 de seus jornalistas estão sendo procurados pelo Talibã e que um parente de um editor do jornal foi morto na cidade de Herat quando os extremistas tentavam encontrar o jornalista. A empresa informou que o editor está na Alemanha e o diretor-geral do canal escreveu que é evidente que o Talibã está realizando buscas organizadas de jornalistas tanto em Cabul como nas províncias. Olha a luz piscando. Isso aqui me lembrou, já que falou desse jornalista russo, lembrou que sabe quem tá sendo aliado do Talibã é a Rússia. A Rússia é a aliada do Talibã nisso aí. Olha a luz apagando. Tem relação com o radicalismo islâmico. Repressão política, entenda o que é o Talibã, o Afeganistão e saiba quem está na liderança do grupo. Fundamentalista. Nem ideia quem é o líder. Eu vou desligar a luz e acender outra luz. Acendi a luz de fora. Mó escuro. Só que eu tô no computador, então dá pra ler, né? Com a luz do computer. Dá pra ver minha cara também. Well. Vai. Para a China, voto do Talibã representa mais risco do que oportunidades. Enquanto a China observava as cenas caóticas que se desenrolavam na capital afegã, Cabul provavelmente está vendo mais riscos iminentes do que oportunidades. Desde que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou em abril a retirada do local das tropas americanas do Afeganistão, tem se falado muito sobre como a China poderia aproveitar o momento para preencher o vácuo deixado pelos Estados Unidos e expandir a sua presença e influência ali. Esses argumentos só se identificam após a reunião de alto nível entre os líderes do Talibã e os ministros das Relações Exteriores da China, Wang Yi, nos meses passados, onde Wang declarou que o Talibã desempenharia um papel importante no Afeganistão. Quer dizer, desempenharia um papel importante no processo de reconciliação pacífica e reconstrução no Afeganistão. Mas para a China, um vizinho do Afeganistão, com investimentos substanciais na região, os desafios de segurança colocados pelo retorno abrupto do Talibã são muito mais prementes do que qualquer interesse estratégico no futuro. A China não tende a ver o Afeganistão pelo prisma de oportunidades. Trata-se quase inteiramente de administrar ameaças, disse Andrew Small, pesquisador da German Marshall Fund, em Washington, uma entrevista ao Conselho Europeu das Relações Exteriores. Para a China, a volta do Talibã representa mais risco do que oportunidades. Fronteira geográfica, Islã com a China, né? Rússia e China devem reconhecer o Talibã como novo governo afegão. Tá. Sérgio, olha aqui um carinha. Eu queria saber o nome de um ator famoso que morreu, mas os professores não falam nele, não. Eu achei que isso aqui seria de cair na prova. Sérgio Reis e o Tony de Paula. Quer dizer, esse cara que eu tava falando aí que morreu de Covid, é um ator super famoso, mó legal. E daí ele já tinha sido vacinado pelas duas, as duas vezes. Daí ele pegou a Covid e morreu mesmo assim, sacou? Mas isso foi agora, sei lá, acho que foi mês passado. Ele é da Rede Globo. E ele é casado com uma atriz velhinha, bonitinha, super legal também. Que droga, não lembro o nome deles. Daí o Sérgio Reis e o Tony de Paula são alvo de operações da Polícia Federal autorizadas por Moraes. O cantor Sérgio Reis e o deputado federal Tony de Paula são alvo de operação Polícia Federal autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes no STF. Nesta sexta-feira, os mandatos de busca e apreensão atendem
atendem a um pedido da Procuradoria-Geral da República, PGR, e tem como objetivo apurar o eventual cometimento de crime de incitar a população por meio de redes sociais e a praticar atos violentos e ameaçadores contra a democracia, o Estado de Direito e suas instituições, bem como contra os membros dos poderes no Rio. O OPF fez buscas em 2 endereços ligados ao deputado federal, no Rio e no Anil e na Barra da Tijuca. Na Zona Oeste, o gabinete do político em Brasília também foi alvo dos agentes. Também foram visitados pela PF 4 endereços ligados ao cantor. Os mandatos dos expedidos por Moraes são cumpridos no Distrito Federal, além do estado de Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Ceará e Paraná. Além de Reis e Ottoni, o presidente da AproSoja, Antônio Galvão. É um dos alvos da operação da Polícia Federal desta sexta-feira. Galvão é uma das lideranças do agronegócio que tem manifestado apoio ao movimento do presidente Jair Bolsonaro sem partido. Incitação à violência, STF. Zé Ramalho desiste da participação de discos de Sérgio Reis e ainda proíbe de cantar no clássico da MPB. Isso aqui, dessa coisa do Sérgio Reis, eu só me lembro dando uma notícia falando que que ele ia participar de uma gravação, deve ser de MPB, né? Uma gravação, um monte de artistas, e daí cancelaram a coisa ou tiraram o Sérgio Reis dessa gravação. Era isso que eu sabia. Eu não sabia dessa coisa aí do Sérgio Reis incitar violência e essas coisas. Ponto mais alto da Groenlândia registre chuva pela primeira vez na história. O ponto mais alto do Monte de Gelo, na Groenlândia, registrou uma chuva na semana passada pela primeira vez na história. Outro sinal preocupante é o aquecimento da camada de gelo, que já está derretendo em um ritmo crescente. Disseram cientistas, isso não é um sinal saudável para um mundo. Quer dizer, deixa eu anotar aqui. Groenlândia, primeira chuva. Tá. Tesla Monte Debut na Universidade da Colômbia. Isso não é um sinal saudável. A água no gelo é ruim. A água no gelo é ruim. Toma a camada de gelo mais propensa a derreter. Torna. A água não está apenas mais quente. A água não está apenas mais quente do que a neve normal, mas também mais escura, por isso. Ela absorve mais luz do sol em vez de refleti-la. A chuva caiu em 14 de agosto por várias horas no cume de 3.213 metros de manto de gelo, onde as temperaturas permanecem acima de zero por cerca de 9 horas, disseram cientistas do Centro de Dados Nacional de Neve e Gelo. As chuvas altas temperaturas provocaram um extenso derretimento em toda a ilha, que sofreu uma perda de massa de gelo na superfície de 15 de agosto, 7 vezes acima da média de meados de agosto. Caraca, muito gelo perdido. Não entendi no começo, mas agora, depois de ler um pouco, minha cabeça raciocina sozinha, eu entendi. A coisa é que a reflexão da água e gelo são diferentes. O que o treco está dizendo é que o gelo consegue refletir mais luz do sol e por isso ele, quando está congelado, o gelo consegue refletir mais luz do sol e não derrete tão rápido. Mas quando tem água, tipo da chuva, junto com o gelo, a reflexão é muito menor e acaba que o gelo acaba derretendo, absorvendo muito mais água do que normal, quer dizer, muito mais calor e a energia solar do que normal e acaba derretendo bem mais rápido. Confuso, né? Aquecimento global, COP26, né? COP26 é a coisa que eu tinha lido no começo, que o presidente do Jair Bolsonaro foi mó grosso com carinha. Só falta mais um conteúdo. Em junho aconteceu aquela reunião lá do G7, dos países, quais foram? Alternativa B. Alternativa é Austrália, Coreia do Sul e Índia. Ou seja, nenhum dos caras que eu pensei. Menos a Coreia do Sul. Eu sabia da Coreia do Sul. Deixa eu anotar aqui. Austrália mais Coreia mais Índia. A Índia é boa. Deixa eu ver outra pergunta aqui. Observe a imagem com atenção. Daí tem uma imagem de uma estátua. Eu não sei de onde ela é. Desde 2020, vários monumentos pelo mundo têm sofrido ataques de depredação. Na imagem acima, o ataque foi realizado neste mês de agosto em um importante ponto turístico da Europa. Aponte a alternativa correta sobre esse fato. Então, eles falam aqui,
Monumento aos navegantes. Monumento a Cristóvão Colombo. Homenagem ao descobrimento do Brasil. Homenagem aos cruzados franceses de Marsella. E monumento de Vasco da Gama em Porto. Ou seja, essa imagem aqui que tem uns carinhas subindo em algum lugar. Foi vandalizada e aí eu tenho que descobrir saber de onde é. E não tenho a menor ideia. Aqui tem uma coisa escrita Leticelia. C-L-T-L-L-T-C-A-L-A. C-A-L-I-A. Eu não sei o que significa. Será que isso aqui é uma outra língua aqui? Portugal, Portugal, França, Espanha. Espanha. Leticelia. Leticia. Leticelia. Leticelia. Esse aqui é o que? É francês? Leticelia. 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 Nem ideia, cara. Nem ideia. É um importante ponto turístico. Tipo, na imagem, pra mim, parecem uns caras que não tem nada a ver com Cristóvão Colombo, não tem nada a ver com o descobrimento do Brasil e não tem nada a ver com cruzados. Quer dizer, parece cruzados franceses. Tipo, tem uns caras com escudos aqui. Parece que tem escudos. Os caras com escudos e com umas roupas estranhas. E eu não sei quem é Vasco da Gama, não. Não lembro quem é Vasco da Gama. Quer dizer, eu conheço o nome, não lembro o que ele fez, não. Vai. Alternativa lá da Índia. Índia, Coreia do Sul e Austrália. Legal, Austrália. A cúpula do chefe dos Estados Unidos e o do governo das 7 maiores economias ocidentais será realizada na cidade da costeira de Cadiz Bay, no condado inglês de Cornwall. Corn é milho, wall é parede, ou seja, vai ser no milho de parede. Segundo um comunicado do governo do Reino Unido, que preside o grupo deste ano. Além dos países dos G7, que são Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Japão, França, Alemanha, Itália. O governo britânico convidou 3 pessoas. Austrália, oh yeah, Índia e Coreia do Sul. Para participarem do encontro. No ano passado, a cúpula estava planejada para acontecer nos Estados Unidos, mas o presidente Donald Trump teve que cancelar devido à pandemia. Pandemia. Vai. Caraca, quase 57 minutos. E a gente está finalmente no último conteúdo aqui de agosto. Separados pelos Professors. Ah, caraca, devia ter estudado mais a coisa de atualidades. Tem muito conteúdo aqui. Tem conteúdo demais, fucker. Vai. 5 notícias e uma pergunta. Vamos ver as perguntas no final. A pergunta era desde 2020, e daí o monumento. O monumento, vai, eu não sei de onde é, eu chuto que é da França. Só por causa da coisa aqui, Letizilia e a imagem de aqui de um carinho de escudinho. Daí a alternativa era B. Mas o que era B mesmo? Era um monumento dos navegantes de Belém, em Belém, Portugal. Olha aí, eu errei. Um dos principais pontos turísticos de Lisboa, o padrão dos descobrimentos que exalta personagens da época das navegações e do começo da colonização portuguesa foi vandalizado. Uma das laterais do monumento foi pichada com inscrições em inglês, com erros ortográficos que dizem: velejando cegamente por dinheiro, a humanidade está se afogando em um mar escarlate. Embora seja um dos cartões postais mais conhecidos do país, o padrão dos descobrimentos é objeto de polêmica, especialmente em um momento em que a Portugal se depara com reflexões sobre o legado de seu passado colonial loucão de morte. Deixa eu ver. Lietcealia. Viajando, o dinheiro, a humanidade está se afogando em um mar de escarlate. Lietcealia. Quer dizer, Cia é mar. Lia é... Lia. Liar. É, em inglês tá errado, quer dizer, não tem nada do que você está falando aqui. Vai. Mais notícias. O atentado ao aeroporto de Cabul é o ataque mais mortal contra os EUA no Afeganistão desde 2011. Senado aprova a recondução da Augusta Arazi, Procuradoria-Geral da República. Queiroga anuncia terceira dose para idosos e imunossuprimidos. Só que terceira dose não funciona, cara. E contra as recomendações.
Ou seja, isso aqui é só um movimento para ser popular. Ainda querem matar a gente, tá? Indígenas voltam a protestar em Brasília contra marco temporal para a demarcação das terras, né? Tem essa coisa que está acontecendo há muito tempo, mostrando que quer matar todos os índios. E morre aos 80 anos Charlie Watts, baterista dos Rolling Stones. Vou anotar isso aqui. Não tô nem aí pra você, Charlie Watts. Charlie Watts morre. Ele é do Rolling Stones. Tomara que isso aqui não caia na prova. Vamos lá. Atentado do aeroporto de Cabul. É isso aqui, os professores falaram bastante desse cara. A coisa é que não foi o Afeganistão que atacou, foi um cara chamado LK. Estado Islâmico alguma coisa. Vai. 1 hora já, cara. Mais de 180 pessoas morreram e mais de 200 ficaram feridas no atentado do aeroporto. Os americanos mortos são 12 fuzileiros navais e um médico da marinha. Uau. Foram ataques com drones, né? As explosões ocorreram perto do portão da abadia, onde a segurança é feita pelos EUA. O ataque foi assumido pelo braço afegão do Estado Islâmico ALK, um grupo extremista rival do Talibã. Homem-bomba e homens armados atacaram afegãos que se aglomeravam no portão, na tentativa de sair do país, e também soldados americanos que faziam a triagem para os voos de evacuação. Atentado no aeroporto de Cabul é o ataque mais mortal contra os EUA na Afeganistão desde 2011. Estado Islâmico Terrorismo. O Estado Islâmico como grupo surgiu do caos de guerras de terrorizar o mundo. Senado aprova a recondução de Augusto Aras à Procuradoria-Geral da República. O plenário do Senado aprovou a recondução de Augusto Aras ao cargo de Procurador-Geral da República por 55 votos e 10 com a abstenção. Com a aprovação, Aras ficará à frente da PGR. Até antes da votação, Aras foi submetido a uma subatina que teve aproximadamente 6 horas de duração. Os senadores Alessandro Vieira, Cidadania SE e Fabiano Contrata, Rede SE, pediram que Aras fosse investigado pelo crime de prevaricação. Eles acusam o procurador de ser omisso diante de crimes praticados por Bolsonaro. A ação, no entanto, foi arquivada pelo STF em Alexandre de Moraes na segunda-feira. O Senado aprova a recondução de Augusto Aras e a Procuradoria-Geral da República. Tem relação com o MPF, lista tríplice. Qual é a função da Procuradoria-Geral? Queiroga anuncia a terceira dose para idosos e imunossuprimidos. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou a aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid-19 a partir de 15 de setembro para idosos com mais de 70 anos. Também a partir de 15 de setembro, o Ministério vai reduzir o intervalo da aplicação da segunda dose dos imunizantes da Pfizer e AstraZeneca nas atuais 12 semanas para 8 semanas. Em função, sobretudo, da Delta e da necessidade de aumentar a proteção da população, estamos tratando de reforçar a dose, explicou o ministro. Covid-19, vacinação, citando desigualdade, o OMS opõe a aplicação da terceira dose no mundo. Indígenas voltam a protestar em Brasília contra marco temporal para a demarcação das terras. Indígenas de diversas regiões do país voltaram a protestar na esplanada dos ministérios em Brasília contra a chamada marco temporal. Para a demarcação de terras, o tema estava na pauta de julgamentos do STF. Deixa eu anotar aqui, marco temporal. Marco temporal indígenas. No entanto, acabou não entrando em discussão. Tá. Está na pauta do STF o julgamento de um recurso que pode ser aplicado em outros processos e que define os critérios para demarcação de novas teses indígenas. Na prática, a Corte analisa se é válida a tese do marco temporal, na qual indígenas só podem reivindicar terras que ocupavam até 1988, data da promulgação da Constituição Federal. A mobilização dos indígenas é pela rejeição da tese, defendida por ruralistas e garimpeiros. Morre Charlie Watts, baterista de Rolling Stones. Morreu em Londres aos 80 anos. O baterista dos Rolling Stones, Charlie Watts, ele foi um dos maiores e mais elegantes bateristas da história do rock. Na contramão daquele mundo de exibicionismo, carregava com ele o tal de imprecisidade e assim, discreto que só, fez história. Causa não foi divulgada. Segundo o agente do baterista, ele morreu num hospital em Londres em silêncio, tranquilamente, ao lado da mulher e da única filha. Ele tinha superado um câncer em 2004 e passado por um procedimento cirúrgico recentemente. 80 anos de Charlie Watts. Rock and Roll Music.
E assim acaba a totalidade, né? Que eu tenho de agosto.